Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com a Laura Ribeiro Araújo. A Laura escreveu um capítulo, né, no livro Narrativas Interativas Contemporâneas, chamado Fazer Fanfiction no Pós-Digital, do derivativo ao arcôntico e os novos usos pedagógicos do gênero. Então, antes de mais nada, Laura, obrigado, né, por ter aceitado aqui participar e conversar com a gente. E eu agradeço o convite, Rafael. Bom, queria então, antes de mais nada, fazer fanfiction. O que seria o fanfiction? Pois é, o que seria fanfiction? Justamente. Definir a fanfiction, a gente já vai partir de uma série de preceitos. No artigo em específico, eu trato do media fanfiction, que é uma definição um pouco diferente de outros modos de fanfiction. Então, eu posso dizer que existem vários tipos de fanfiction e vários conceitos diferentes para o que é fanfiction. Né? De maneira geral, de senso comum, a gente tem que fanfiction é aquela escrita sobre outra coisa, né? Então, é comum a gente encontrar uma fanfiction de Senhor dos Anéis, uma fanfiction de Star Wars, uma fanfiction de novela, de grupos musicais. Então, a gente tem todo tipo de fanfiction, de maneira geral. Mas o conceito que está em voga hoje em dia, tanto nos estudos culturais, quanto até em termos de uso pedagógico mesmo, é dessa media fanfiction. Essas fanfictions que são, eu vou chamar aqui no primeiro momento derivativos, ok? Depois a gente explica esse conceito, mas que são derivativos de obras de consumo massificado, de produtos midiáticos, de maneira geral. Então, essa é a media fanfiction. E a fanfiction, em si, é esse ato de fãs, literalmente, produzirem suas ficções a partir desses produtos que eles consomem. Então você já está entregando aqui o certo, o ouro, né, de nos informar do derivativo. Então, o fanfiction derivativo seria algo como uma criação do fã a partir da obra canônica, não sei como. Uhum. A gente pode chamar de obra base, talvez. Então, Uhum. e o que seria o pós-digital nesse sentido? O pós-digital, nesse caso, é o entendimento do nosso momento de agora, do que a gente está vivendo nesse momento. As tecnologias digitais já passaram pelo seu processo de emergência, né? E agora elas já estão integradas no nosso cotidiano. Então, agora que a gente já tem tecnologia participando de nossas vidas 24 horas, o caso aqui, o que é eu fazer fanfiction nesse estado em que a gente vive, com tecnologia ao nosso redor o tempo todo? O que para as novas gerações já é algo muito normal, né? Assim, eu já sou velhinho, para mim já, né? Eu vivi em uma época em que a tecnologia não era tão acessível assim, mas para essa nova geração já está. E o que Isso. seria o arcôntico? Hum. Eu vou voltar um pouquinho Ah, para não, por explicar favor, o arcôntico em por contraste favor. com o derivativo. Yes, desculpa. Não, não, Sim. sinta-se em casa, por favor. Ok. Então, com relação ao arcôntico, o derivativo, vou voltar um pouquinho, né, no derivativo, para a gente poder fazer uma linha para o arcôntico ficar mais claro. Então, quando eu te apresentei, quando eu falei que era fanfiction e eu mencionei essa escrita derivativa, quando a gente traz esse conceito de o que é fanfiction? Escrita derivativa. Ela vem com um sentido derrogatório. Né? Uma escrita derivativa parece que existe uma noção de hierarquia no processo de escrita. Né? Então você imagina uma obra qualquer, Star Wars, por exemplo, e as fanfictions de Star Wars seriam derivadas dessa obra base, dessa expressão primeira. E por entendermos como obras derivadas, elas seriam, de certa maneira, inferiores a essa primeira. E a noção de arcôntico, ela extingue essa lógica de derivação, de hierarquização das produções. O arcôntico,
E aí esse conceito com relação à fanfiction, ela vem de uma pesquisadora chamada Abigail Derecho. Ela é desse conceito, na verdade, de Derrida, e estica ele um pouco para as produções textuais, e daí fanfictions. É essa lógica de que não é que existam hierarquias na produção, não é que a obra base ela é a maior, ela é a canônica, então os outros textos eles vêm com menos valor, ou eles vêm enganchados nessa lógica de esse veio primeiro, esse veio depois. Na obra arcôntica, na lógica arcôntica da fanfiction que a gente entende hoje em dia, é uma organização como se fosse por arquivos. Então, você abrisse pastas no seu computador, por exemplo, fosse clicando nessas pastas e abrindo cada vez mais. E aí, o que a gente entende é que existe uma obra base, mas o autor da fanfiction, o fã, ele usa essa obra, mas ele usa de uma série de outras estruturas, nesse pós-digital, por exemplo, estruturas de comunidade, o fandom, no caso, a própria bagagem cultural que ele tem, outras mídias que ele consome, outros produtos base, para poder criar essa fanfiction. E ela vem não como uma mera derivação dessa primeira, mas como uma expressão a partir dessa obra. E essa obra arcôntica, o tchan dela, quando comparado com uma obra meramente derivativa, é que a partir desse arcôntico você abre brechas, você abre galhos, vamos dizer assim, ramificações, melhor, você abre ramificações para que outras obras também surjam a partir da sua fanfiction. Porque é isso que a gente observa hoje em dia no ambiente digital. Quando você vai lá, produz sua fanfiction, publica ela e compartilha nas plataformas de fanfiction, outros fãs vêm, consomem essa obra e usam essa obra também, incorporam essa obra, né, na tessitura dos textos, incorporam essa obra para produzir a sua própria. E daí outras fanfictions surgindo para expandir esse arquivo. Por isso o arcôntico. A gente vai ter uma criação de um super arquivo de produções de fãs, juntamente dessa obra principal. E como que a fanfiction entrou no seu radar, assim? Você falou, opa, isso daqui é algo interessante, algo que... Como que foi esse processo? Eu tenho uma graduação em comunicação social, que eu comentei mais cedo, e durante essa graduação a gente estava, o grupo, eu participei do Centro de Convergência de Novas Mídias da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas na UFMG, e esse centro a gente estudava as mídias emergentes, isso foi lá em 2010, então a tecnologia não estava assim igual está hoje em dia em termos de nosso cotidiano. A gente começava a estudar processos de construção transmediático de narrativas ficcionais. Então, por exemplo, você pode pensar em Pokémon, por exemplo, a série Pokémon, a franquia Pokémon. Você tem a construção do argumento narrativo, o que é o universo de Pokémon, a partir de diferentes suportes. Você tem o jogo, você tem o desenho animado, você tem os quadrinhos, você tem uma série de outras reverberações dessa história. Então, como que ela é construída? E a partir daí, a partir desse argumento, como é que os fãs se apropriam delas e daí a fanfiction? Eu comecei a estudar nesse processo lá para 2010, 2012, por aí, e a gente estudava como que dessas produções, essas franquias ainda iam e se apropriavam dessas produções de fãs. Formei em jornalismo, trabalhei um tempo e entrei para a área de licenciatura em letras. E aí, trabalhando, comecei a pesquisar na área de letras, de ensino de inglês, a pesquisar motivação na sala de aula. E nesse processo de pesquisa, me deparei, óbvio, com a autonomia do aluno na sala de aula e essas produções de autoexpressão. Então, tanto fanfiction, RPG, ou outros modos de autoexpressão dentro da sala de aula, modos gamificados ou não, modos que os alunos podem ter voz e trazer a bagagem deles para dentro do ambiente, como é que eles afetavam essa motivação na sala de aula. O interesse deles pelo conteúdo, o interesse deles por se expressar e o interesse deles por estar ali no ambiente escolar.
Então foi tudo assim encaixado, né? Nesses vários anos, deixa eu ver, muitos anos, 12 anos mais ou menos, pesquisando esses conceitos. Então a fanfiction começou lá atrás, mas aqui na frente eu reencontrei com ela, não deu para escapar. Te pegou na curva, né? Sim. Pegou na curva. Você foi fazer a curva, fanfiction voltou. E não, e é um dado curioso, né, que primeiro você teve esse contato como alguém que não está ligado à educação, né, a princípio, assim, Isso. e, e aí esse reencontro, né, então, todas as atividades, etc. E como foi o seu olhar, assim? Como que, sabe, você reencontrar, você rever, foi um tema, foi uma discussão, foi um estudo, e aí você pega esse mesmo objeto e agora não é o não é não é o objeto que mudou de posição, né, foi a pesquisadora que mudou de posição, foi enxergar dentro a partir de um outro viés, de uma outra, como você percebeu alguma coisa que você não tinha percebido? Foi esse reolhar, né, a a a a arte, né, enfim, que Sim. eu sei que discutir, o que é arte, o que não é arte, talvez faça, né, na sua área seja muito, relevante. Eu pretendo não ser muito ousado aqui, mas essa criação, essa criatividade, essa capacidade de, né, que seja dos alunos, que seja, como foi esse reencontrar uma nova Laura, né, olhando, esse apropriar-se, essa, enfim, a fanfiction. Sim. Bem, lá atrás, quando eu encontrei a fanfiction, vou falar assim, pela primeira vez no ambiente acadêmico, era numa lógica de consumo. Então eu estudava fanfiction como um produto, de fato. Então, menos como uma expressão e mais como um produto. E o que que era produzido e como é que as empresas, as corporações, os autores de narrativas ficcionais se reapropriavam desse produto para construir o argumento narrativo deles. Então era nessa lógica. Quando durante a minha formação como jornalista, eu me envolvi com a área de educação, com jornalismo educacional, mas a fanfiction nunca teve espaço nessas discussões educacionais até então, lá em 2009. Tinha em situações assim muito muito esporádicas comparado com hoje em dia, o tanto que já está fazendo parte mesmo do cotidiano escolar. Então, nesse processo de nova visão, quando chegou aqui na frente agora na educação, a fanfiction não é mais produto para mim. Fanfiction é justamente, você chamou de arte, eu acho ótimo usar esse termo arte, porque é expressão. De algum modo é literatura também, é produção literária de fãs. E em termos de educação, e pensando em processo de educação crítica, de educação que valoriza a voz, educação que chama para a sala de aula diferentes backgrounds educacionais, a fanfiction ela entra como, ela aparece assim como um tesouro, eu vou chamar assim. Então, nesse processo de mudar a minha visão, eu entendo que foi um processo assim, mudou a minha visão e permitiu que eu enxergasse esse ato de escrever, de se autorrepresentar num texto e de questionar o texto, né, acima de tudo, porque no fazer fanfiction é imprescindível você questionar o texto. Aquilo que você está lendo, você tem que ter uma reflexão crítica quanto àquilo. Nem que seja para questionar as escolhas narrativas ou para poder ver você dentro daquele texto, né? Então, mudar esse meu olhar expande o que é fanfiction. Porque, igual eu falei antes, era um produto. E como é que esse produto era usado? Agora é arte. É interpretação, é pensamento crítico, é expansão de voz, é expansão de minorias, é garantir espaço de representatividade. É tudo isso numa prática gratuita, acessível, que qualquer pessoa, literalmente, e qualquer pessoa pode engajar, e que acho que uma das coisas incríveis da fanfiction é a noção de o senso de comunidade, o fandom, né, o grupo de fãs que está ali, seja para ler
seja para engajar com a sua expressão artística, quanto para te ajudar nesse processo de reflexão crítica, que antes eu não enxergava isso. Então, fazer esse processo assim, para a área de educação expande o conceito, né, de maneira geral. Muito bom. Você, né, nesse processo de repensar a fanfiction, então, e a fanfiction, pelo menos o conceito, né, você estava de novas narrativas, é isso, né? A ideia de, então, eu imagino que dentro da área das áreas pedagógicas, assim, talvez seja não sei, talvez você possa me ajudar, um tema até um pouco novo para professores, né, para o pessoal que está há mais tempo, quer dizer, não, como assim, né? Eh, Teve uma dificuldade, assim, de você conseguir, explicar que você via, certas potencialidades, características positivas, assim, teve alguma resistência, seja da comunidade escolar ou da comunidade acadêmica? Sim, fanfiction a gente sabe que, de maneira geral, assim, você pensar em grande mídia, fanfiction ela é vista como uma expressão de fangirls, eu vou chamar assim. E daí é um termo derrogatório também. Então, a fanfiction é aquilo que garotas, adolescentes usam para se expressar. E essa imagem é muito forte, querendo ou não, na mídia geral. Então, há uma resistência muito grande com o que é fazer fanfiction, o que isso implica, e questões culturais também aplicadas a isso, questões, eu vou chamar assim, questões envolvidas também de misoginia, no que é o fazer fanfiction, né? Porque a gente associa a certos grupos, e aí esses grupos, as expressões deles não são válidas, de maneira geral, na sociedade. Então, há resistência, primeiro, por entender fanfiction apenas como uma prática derivativa, então uma prática inferior, uma prática que às vezes, eu vou falar assim, não tem a qualidade estética esperada de uma produção literária, tem essa noção também de pertencer a grupos específicos da sociedade e, portanto, desvalorizados. Tem uma lógica também do fanfiction de... Fanfiction, ela costuma ser, inclusive, sinônimo para mentira na internet, né? Então, você está fazendo fanfic desse tema, a pessoa usa isso às vezes para falar, você está falando mentira? Você está inventando isso? Então, na sociedade, de maneira geral, ela já leva essa carga negativa com ela. Quando chega na sala de aula, é comum encontrar educadores que ainda não tiveram acesso ao que é o fanfiction, o que é fazer fanfiction exatamente. No meio acadêmico, em termos de pedagogia, a fanfiction já é explorada, já é provada como uma alternativa justamente para essa valorização de vozes, para acessar o seu aluno, para descobrir quem é o seu aluno e permitir que ele também se expresse como aluno e como pessoa ali dentro da sala de aula, mas fora das pesquisas, fora da área acadêmica, na parte prática, na sala de aula, ainda tem bastante resistência. Mas tudo por conta dessas questões que eu comentei antes, que tornam o termo derrogatório, e por essa lógica também de derivativo, né? Mas quando a gente já pula para uma lógica de letramento crítico, de letramento literário crítico na sala de aula, principalmente, a fanfiction ela já ganha mais espaço. Porque você entende, a partir dessas lógicas, de que o professor não precisa dar vou chamar assim, uma leitura autorizada sobre alguma coisa. O aluno ele pode expressar suas leituras sobre o mundo, sobre os produtos que consome, sobre as obras com que entra em contato. Então, quando a gente já vem dessa lógica de acessos críticos, de produções críticas na sala de aula, fica fácil essa entrada da fanfiction e o uso dela pedagógico na sala de aula. Mas fora dessa lógica, ainda é bem difícil, tem muita barreira ainda. Você falou aqui, eu realmente vejo, às vezes alguém escreve alguma coisa e alguém fala, fique 8 de 10, né, como se Isso. estivesse dando nota, porque é uma ficção, é uma mentira, é um engano, né? E eu achei muito interessante que quando você traz essa questão, né, do quanto que entra esse elemento de misoginia, né?
Sim. que de certa forma deslegitima a voz, né? Isso. Então, deslegitima ele, né? Você joga ali como se fosse uma forma de expressão menor, menos importante, pueril, né? Isso mesmo. E eu estava pensando em fazer uma brincadeira barra provocação, não a você, mas porque quando fala-se busca desses derivativos, etc., mas de certa forma, quando é provocação, eu sei, vão acabar comigo, mas quando Dante pega lá o Virgílio para mostrar o inferno, de certa forma uma fanfic. Uai, quando você pega a Eneida, do próprio Virgílio, olha o Enéas que aparece ali, ele narra. Quando a gente pensa nas tragédias gregas, muitas delas, né, o Ésquilo é atribuído a ele, que ele teria dito que os tragediógrafos escreviam a partir dos restos do banquete de Homero, né? O quanto que a manifestação literária, ela sempre se serviu de grandes temas, né? A Alemanha do século XVIII, do século XIX, aquele processo de identificação nacional, o quanto que tem releitura dos trágicos gregos, não é realmente uma deslegitimar o fanfic, não é uma forma de exercício de um tipo de dominação? Sim. Vou voltar ao que você mencionou sobre o Inferno de Dante. Inclusive, uma piada corrente no meio que o Inferno de Dante certamente é uma fanfiction de auto-inserção ainda por cima, por parte do autor. Então, isso é um modo também de entender esses processos de produção. E quanto ao aspecto de dominação, eu não entendi se por parte de quem o aspecto de dominação? Você perguntou por Essa último? questão de um pensamento patriarcal, né, que você falou, olha, que Ah, é sim. Sim, misógino, né? definitivamente. Isso. O espaço da fanfiction, ele é reconhecido desde lá, 1970, quando a gente começa a ter as primeiras manifestações do fanfiction com o que ela se parece hoje, né? Então, a fanfiction o media fanfiction, a partir do consumo de produtos de mídia digital, desculpa, mídias de entretenimento, de massa, então, naquelas conferências de Star Trek nos Estados Unidos, ela já era entendida como espaço de contestação de minoria. Porque quem engajava nas atividades justamente eram mulheres que não tinham espaço nas feiras de ficção científica, elas não se viam representadas nas mídias gerais de ficção científica e elas queriam estar ali dentro, elas queriam participar e elas queriam ter a versão delas da história. Então, tem os seus problemas, óbvio, a lógica de comunidade e tudo mais, mas a fanfiction sempre foi vista como espaço de contestação, de voz, de minorias estarem presentes e se fazerem ouvidas e também estar ali consumindo e ouvindo outras pessoas que também têm a dizer sobre os aspectos minoritários dela, as especificidades dela que você não encontra em mídia de massa. Porque a outra coisa da fanfiction, em questão à noção de pensamento crítico e contestação, é justamente essa. Porque quem chega na televisão, quem chega no cinema, quem chega nas grandes bancas, a gente tem um padrão para encontrar essas grandes produções, né? Não é qualquer um, né? Não sou eu, não é a outra pessoa que está aqui do meu lado. Tem padrões para chegar nesses. Tem padrões estéticos, sociais, financeiros, de identidade, inclusive para alcançar esses lugares grandes de acesso de massa. Mas a fanfiction, ela reverte isso. As plataformas são gratuitas. Qualquer um pode publicar, qualquer um pode ser lido e você pode ler qualquer um também. Então, quando há essa rejeição da fanfiction, a mim soa também como uma rejeição dessa possibilidade de expandir essas vozes que não têm representação do outro lado, do lado de massa, eu vou chamar assim, do lado de grande circulação. Então, impedir que essas vozes circulem ou ir contra essas vozes parece esse movimento, sim, que você falou de dominação, de apagamento, de abafar. Porque a gente sabe que quando tem só chega lá,
assim, de maneira geral, só chega lá a partir de um processo de hegemonia, né, de pasteurização, às vezes, vou chamar assim. E, e o espaço de fanfiction, ele não precisa disso, né, não precisa disso para que ele apareça, de maneira geral. E você fala sobre esses novos usos pedagógicos, né, da fanfiction. Uhum. Você pode comentar um possível uso, assim? Não precisa esgotar, porque senão também ninguém vai ler o artigo, né? Vai falar, não, eu já sei tudo aqui, eu coloco a biografia sem ler, né? Mas só uma ideia, assim, para a gente poder mostrar. Claro, tem muitos usos, mas acho que um muito interessante comentar são os modos multissemióticos da fanfiction. Então, se você pensar que a fanfiction, a fanfiction de hoje em dia, a fanfiction de agora, ela é pensada, ela é feita, ela é compartilhada e ela é consumida no ambiente digital. Então, você não vai encontrar ali só o texto prosaico corrido, sabe? Hoje em dia é muito comum que você tenha diferentes modos de linguagens dentro do mesmo texto, compondo o argumento total da fanfiction. Então, na sala de aula, isso é maravilhoso para você pensar processos de inclusão digital, processos de produção digital, processos de letramento digital na sala de aula. Então, integrar a construção do seu texto, a construção da sua narrativa com áudio, com outros processos, outras criações, com inclusive modos interativos, né, de produção desse texto. Você pode usar vídeo, você pode usar GIFs, você pode usar construções que plataformas específicas permitem. Então, às vezes, você pode usar tweets, para quem gosta de usar tweets, você pode usar vídeos de TikTok para construir o seu argumento ali dentro do texto, mesmo assim, como parte do texto. Não só como ilustração, né, mas como argumento total. Então, entender que essas construções e esses usos multissemióticos, eles variam dentro dos fandoms de acordo com o produto que é consumido. Então, é muito comum que um fandom ele tente replicar meios ou modos que aquela obra ou aquela expressão cultural que eles consomem já usam. Então, se você vai por exemplo, pegar uma fanfiction de banda, de música, a presença da música na construção do texto, ela é aparente. Não só na música ali que você clica o play e ela funciona, mas outras estruturas musicais também participando do texto. Então, pensar essas possibilidades de construção textual, de interpretação textual, e daí de reinterpretação de outras lógicas, não só da sua ficção literária, mas de outras lógicas dentro da escola, acho que é um ganho muito grande para o aluno e também para o professor, para poder expandir também os usos e as aplicações dele dentro da sala de aula. Diz que o uso da fanfiction, então, pelo professor, ou professora, obviamente, é, vai permitir uma outra relação com o conteúdo, né? Então, é exatamente isso, porque, claro, ninguém está falando para não ter aula expositiva, uso de aula expositiva, mas que teria, sim, um, até uma outra relação do aluno ali, com essa possibilidade de subversão daquele conhecimento, daquele conteúdo, de apropriação, assim, você sente que tem a relação do discente com o conteúdo, ele se alteraria? Sim, totalmente. A palavra-chave é essa, é apropriação. Porque, no final das contas, fazer fanfiction hoje em dia é justamente isso, é manipular o conteúdo que você tem, é esticar ele, ou apertar ele, ou construir ele de novo, de acordo com a sua bagagem cultural, o seu interesse, as suas possibilidades como autor ou como criador do conteúdo, porque o autor da fanfiction, ele é autor, ele é manipulador dessa realidade, desse conteúdo que ele tem em mãos. Então, justamente não é para você abrir mão do texto, do livro-texto ali na sala de aula, mas é complementar e expandir ele. A fanfiction faz isso. Ela expande universos, ela expande interpretações, ela expande bagagem cultural. E quando ela entra na sala de aula, ela vem manter esse legado dela, assim. Então, ela não vem substituir absolutamente nada na sala de aula. Ela vem
ela vem acrescentar para o aluno e para o professor também, né? Para poder variar ali dentro da sala de aula, para poder oferecer outros modos de compreensão daquele conteúdo que ele está trazendo e, de certa maneira, abraçar também diferentes meios de interpretação na sala de aula. Então, eu acho que é isso. Você dá para o aluno um grau de autonomia. Você dá ao aluno a possibilidade dele movimentar dentro dos processos da escola, os processos de aprendizado dele próprio, com o uso da fanfiction. Assim, as potencialidades dela em diferentes plataformas, em diferentes matérias dentro da escola. Muito bacana, muito bacana. Bom, eu tô ansioso agora para saber, porque eu pouco sabia de fanfiction, você me falou, agora eu fiquei mais interessado porque é isso também, eu assumo que eu sou homem mais velho e que cresci sem ter esse acesso, assim. Fiquei curioso de saber, porque você falando, eu fiquei pensando em várias possibilidades, sabe? É, Principalmente em literatura ali, a forma como dá para abordar, por exemplo, sei lá, eu fiquei pensando na Capitu, assim, tipo, poxa, né, dá para dar ênfase, dá para dar um olhar novo ali sobre certas questões e gerar uma discussão. Eu achei muito bacana. Você falou, eu fiquei pensando, tô pensando, enfim, Sem dúvida. você abriu para mim uma nova percepção. Ai, eu fico muito feliz. Mais um convertido à fanfiction é um ganho. Mas agora eu vou ter que esperar o artigo, né? O texto, quem quiser ler, tá? É um capítulo que está no link abaixo, né, na descrição. E eu acho que é isso. Obrigado, prazer, né? Muito E obrigada, Rafael, pelo convite, pela oportunidade de falar e espalhar a palavra da fanfiction. imagina. Bom, então, tchau, tchau, obrigado. Tchauzinho.